A Cintia Milagre tá no nosso. A Cintia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de Pint of Science. Eu sou Ariane Leite Rosa, docente do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu e coordenadora do Pint of Science de Botucatu. O Pint of Science é um festival internacional de divulgação científica que nasceu lá na Inglaterra em 2012 e chegou no Brasil em 2015. Este ano, nós temos 73 cidades no Brasil participando do Pint of Science Online, o que nos faz o maior Pint of Science do mundo. Obrigada, Ariane. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Beatriz, estudante da FOB-USP e assessora do Pint of Science de Bauru. Eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje. O Vitor Engraça Valente é graduado em Fisioterapia, turma 1, pela FFC Unesp de Marília, em 2007, doutor em Ciências pela Unifesp, em 2011, com período sanduíche na University of Utah, Estados Unidos, pós-doutor em Fisiopatologia pela FMUSP, 2011 e 2013, e livre-docente de Fisiologia pela FFC Unesp de Marília, em 2019. É professor associado do Departamento de Fonoaudiologia da FFC Unesp Marília e desenvolve projetos relacionados ao Sistema Nervoso Autônomo e Central. Professor Vitor, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Bom evento a todos. Boa noite, Ariane, boa noite, Beatriz, boa noite a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Eu gostaria inicialmente de parabenizar pelo evento, pela dificuldade, pelo período que estamos passando, uma coisa que você já vem organizando muito bem desde o começo do ano, que eu lembro o Alcides, que já conheço já de algum tempo, ele já entrou em contato comigo desde fevereiro, março, e aí, infelizmente aconteceu isso, e mesmo assim vocês estão conseguindo fazer um evento muito proveitoso para todos, uma área que é compreensível para todas as pessoas que estão aqui assistindo, que não são diretamente da área das ciências básicas, da biológica, da fisiologia. Então eu deixo inicialmente meu parabéns aqui para vocês, e além de agradecer também pela oportunidade de poder falar um pouco de ciência, que a gente tem pesquisado aqui no nosso grupo de pesquisa e publicado também, ok? E, pessoal, a gente que agradece e desejamos um ótimo evento para você e para o nosso público. Obrigado, professor. Bom evento a todos. Bom evento a todos. Bem, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver aqui um primeiro slide no qual eu sempre chamo a atenção, tá? Vou ver se está tudo direitinho aqui. Ok. Por que eu gosto de chamar a atenção para algumas agências de fomento aqui, CNPq, FAPESP? São as agências de fomento que nos dão suporte financeiro para fazer a pesquisa. E nessa época, mais do que nunca, as pessoas também que não trabalhavam com pesquisa percebem a importância que tem do financiamento para pesquisa. E hoje eu vou falar um pouco sobre vários artigos que têm sido publicados ao redor do mundo, alguns do nosso grupo de pesquisa, e tentar convencer vocês que estão aqui nos assistindo por que ouvir música faz bem para o estresse, tá? Só para reforçar, o SES é nosso grupo de pesquisa, tá? Centro de Estudo do Sistema Nervoso Autônomo. É um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, e nós trabalhamos nesse grupo desde 2012, 2011, foi quando eu entrei aqui na Unesp de Marília. Para nós entendermos por que a música faz bem para o estresse, primeiro ponto, vamos trabalhar em tópicos aqui, seria entender como é que o som chega lá no nosso cérebro, no nosso encéfalo, no nosso sistema nervoso central. Primeiro, nós temos uma energia acústica, o som. Ele vai passar aqui pela nossa orelha externa, composta pelo pavilhão auricular,
temos o canal auditivo, onde tem uma produção de cera um pouco maior. Esse som, ele bate numa estrutura que parece um tambor, que nós chamamos de membrana timpânica. É uma energia mecânica, ela causa vibração da membrana timpânica, e aí nós vamos chegar na orelha média. Vai ocorrer uma transmissão de energia mecânica, por enquanto, da orelha externa para a orelha média. E aqui na orelha média nós temos um complexo ossicular formado pelo martelo, bigorna e estribo. São os menores ossículos do corpo humano. E o estribo é o menor osso do corpo humano. Aqui nós temos embaixo um canalzinho que nós chamamos de tubo auditiva ou tubo de Eustáquio. Ele é importante porque é ele o responsável pela perda de sensibilidade auditiva quando a gente viaja de avião, quando vai pousar, decolar de avião, quando desce a serra ou sobe a serra, porque tem uma diferença de pressão entre a orelha média e uma estrutura lá perto do na cavidade nasal, nosso nariz, que é a nasofaringe. E essa energia, que é mecânica, ela vai chegar até a cóclea, que é uma estrutura da orelha interna. A gente pode pensar como é que uma energia mecânica, uma energia que tem movimento, essa energia acústica, como que ela pode nos fazer sentir bem? Ela nos ajuda a sentir bem. Não tem nada que evidenciar ainda. É bom deixar isso claro, pessoal, porque às vezes algumas agências de imprensa, elas divulgaram algumas pesquisas nossas e dava a entender que a música ela curava uma doença. Isso ainda não tem nada que consiga comprovar isso, tá? A música, ela nos ajuda a sentir bem, eu vou tentar convencer vocês disso, mas ela não cura nenhuma doença, tá? Ela pode ajudar a tratamentos convencionais farmacológicos. E aqui a cóclea, ela recebe neurônios, que formam nervos. E a cóclea é um aparelho muito pequeno, ele é menor do que a ponta do nosso dedinho, do nosso quinto dedo, nossa quinta falange distal. E ela abriga, cada cóclea de cada orelha, ela abriga de 15 a 20 mil células. São células ciliadas. E elas vão fazer uma conversão da energia mecânica, que nós vimos bater aqui na membrana timpânica, fazer vibrar o complexo ossicular. Essa energia mecânica chega na cóclea, ela vai ser convertida em impulso elétrico, que são despolarizações. E os neurônios que captam a informação da cóclea vão levar essa informação para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro, tá? Essa informação, então, a cóclea, ela leva até o cérebro. E aqui nós temos uma representação esquemática do encéfalo, contando a medula espinal. Essa figura pode não ficar clara de início. Essa figura, vamos imaginar que nós estamos vendo uma pessoa de lado, a pessoa está de perfil para você está vendo uma pessoa de lado, e você tem vamos supor que é um aparelho de ressonância magnética. Vamos supor que é uma câmera que consegue enxergar dentro do nosso corpo. E olha o que você consegue enxergar aqui, ó. Cerebelo, uma parte do encéfalo, o córtex cerebral aqui em cima. Temos a medula espinal, que nós chamamos de bulbo. São áreas do nosso sistema nervoso central. E o sistema nervoso central é um complexo de neurônios e também células que não são exatamente neurônios, chamamos de células da glia. E existem evidências que mostram que algumas células da glia têm importância até maior do que alguns neurônios em determinadas situações. O som vai chegar nessa região do nosso encéfalo, em várias regiões do nosso encéfalo. Primeiro chega aqui no tronco encefálico e vai fazer uma interação com diversos mecanismos do nosso corpo. Mecanismos cardiovasculares, respiratórios, mecanismos emocionais, sistema límbico. Sistema límbico é o sistema das emoções.
Alguém de vocês que está nos assistindo aqui, pessoal, vocês já devem ter sentido emoções positivas e emoções negativas quando escutam alguma música. Você escuta uma música que te lembra alguma memória boa? Eu, por exemplo, quando eu passei no vestibular, isso um tempinho atrás, já 2003, eu tinha uma música que passava muito naquela época e eu memorizava isso muito com o fato de eu passar no vestibular, aquela música. E aí, sempre que eu escuto aquela música, eu lembro de emoções boas. Mas, por outro lado, existem músicas, a música quando você tem decepções amorosas, aí você escuta aquela música para tentar se recuperar, e essa música acaba até piorando aquela sua desilusão, aquela sua decepção amorosa. Isso faz parte do amadurecimento. Não sofra, paz e amor no coração. Escute músicas que te lembrem boas coisas, boas memórias. Porque já tem evidência científica mostrando que, talvez seja até óbvio para vocês, mas é uma evidência científica recente, que quando você se lembra de memórias boas, você se lembra de memórias positivas, isso te causa um bem-estar. E esse bem-estar, ele não é apenas visível quando você demonstra as emoções, ele é visível também dentro do seu sistema nervoso central. Existem regiões no encéfalo, amígdala, regiões das emoções, uma região núcleo da estria terminal, córtex pré-frontal, que é mais a questão do raciocínio, são áreas que são ativadas quando você tem boas memórias, e aí então você tem um bem-estar, tá? Acho que o meu cachorrinho quer participar um pouco da aula, então ele está latindo um pouco aqui, pessoal. Bem, eu vou conversar um pouco com vocês, pessoal, sobre um review que nós publicamos na Clinics, já faz um tempo já, em 2012. É que nós fizemos uma revisão abordando como que a estimulação auditiva influencia a regulação autonômica cardíaca. Bem, mas o que tem a ver regulação autonômica cardíaca com estresse? Tem tudo a ver, pessoal. Por que tem tudo a ver? Vamos supor, eu imagino que 100% de vocês aí já devem ter se estressado pelo menos uma vez na vida, pelo menos uma vez neste ano, tá? Quais são as respostas fisiológicas que você apresenta quando está estressado ou estressada? Aumenta a frequência cardíaca, às vezes aumenta até a pressão arterial. É só nós imaginarmos uma situação de fuga e luta de animais que tem uma presa e um predador. O predador, ele corre atrás da presa e a presa tenta fugir do predador. Nessa situação, acontece um aumento da frequência cardíaca do animal, frequência respiratória dos dois animais também, preço da pressão arterial, a pupila se dilata, ela sofre uma dilatação para o animal enxergar melhor o campo visual, para ter um campo visual maior. Isso tudo acontece porque um animal precisa buscar a presa para sobreviver e a presa precisa fugir do predador para sobreviver. No ser humano é diferente. Nós já estamos num estágio evolutivo que nós não precisamos mais correr atrás de animais para nos alimentarmos. Temos diversos outros processos que evitam isso. Mas mesmo assim, quando nós estamos estressados, quando você briga no trânsito, quando você está estressado com alguma situação, você tem essas respostas de estresse. E o que é a regulação autonômica cardíaca? São os processos que controlam o coração de modo involuntário. Quando você está numa situação de relaxamento ou de estresse. Quando você está relaxado, por exemplo, agora, vocês estão assistindo alguns slides, estão me ouvindo, estão tomando uma cervejinha, ou um refrigerante, ou um pouquinho de água. Eu estou aqui com um copo do Olaf, que eu roubei da minha filha mais velha. Nesse momento,
em que nós estamos calmos, calmas, tranquilos e tranquilas, nosso ritmo cardíaco ele está mais calmo, mais tranquilo. Se você acaba de comer, então, no almoço, depois do almoço, você tem aquela moleza. Por quê? Porque ocorre a ativação de um sistema que chama sistema nervoso parasimpático. Ele diminui o fluxo sanguíneo no cérebro, nos músculos, e aumenta no intestino, no trato gastrointestinal, para acelerar o processo de digestão. Isso ajuda a explicar por que nós estamos com preguiça naquele momento, além também da característica do sangue se tornar um pouco mais básica quando você está na fase pós-prandial, pós-almoço. E essa característica do sangue se tornar um pouco mais básico age nos centros de vigília do corpo. Aí você fica com aquela preguiça, aquela moleza. Então, pessoal, a regulação autonômica cardíaca é simplesmente o controle involuntário do coração. E aí, quando você estuda, pesquisa alguma intervenção com o objetivo de verificar se ela causa um relaxamento, se ela estressa o corpo, se ela alivia um grau de estresse, nós analisamos como um método que analisa o controle autonômico cardíaco. Porque o ritmo do coração, ele é involuntário e consegue fornecer informações acerca do grau de estresse. Nós já temos uma pesquisa que eu vou até abordar, se der tempo mais para frente. Nós publicamos um artigo ano passado, saiu até na agência FAPESP de imprensa, que primeira coisa, quando você está dirigindo, você está estressado. Isso é óbvio, né? Mas até quando você não briga com ninguém. E quando você ouve música, esse estresse, ele é aliviado. Existem muitas evidências, essa que foi abordada nessa nossa revisão, indicando que algumas músicas conseguem causar reações de relaxamento. Algumas músicas mais relaxantes, músicas mais lentas, músicas clássicas, barrocas, que têm um ritmo mais lento, tá? E também existem músicas que têm um ritmo mais acelerado e lento. Por exemplo, deixa eu parar um pouquinho de compartilhar aqui. Por exemplo, pessoal, quando você escuta... Existem músicas que têm ritmos. Eu vou fazer meio que um gráfico aqui para vocês tentarem entender, tá? O ritmo começa acelerado e vai devagar. Os sons do Vivaldi, por exemplo, tem uns ritmos acelerados, tem outros compositores também que eles colocam ritmos mais acelerados e depois ritmos mais lentos. E quando você analisa variáveis fisiológicas durante esse momento, você vê que a pessoa, em determinados momentos, o coração, não só o coração, mas também o estresse na pele. Na nossa pele, nós temos um equipamento que ele faz o seguinte: ele gruda aqui no seu dedo e ele consegue detectar o grau de estresse da pele por meio de condutância elétrica e bioquímica, tá? E quanto maior essa atividade, maior nível de estresse. E nós vimos que em algumas músicas, depende se a música ela tem uma característica mais acelerada, depois mais lenta, o estresse ele aumenta e diminui, de acordo com o ritmo da música, tá? Então, não são todas as músicas que causam relaxamento no corpo. Por exemplo, nós tivemos um artigo que nós publicamos, isso faz um tempo já. Foi em 2012, 2013. Nós tínhamos publicado um artigo indicando que quando pessoas ouviam heavy metal, o ritmo do coração acelerava, o que causava um certo grau de estresse. E a mesma coisa quando você faz um exercício menos intenso. Então, na entrevista eu dei a seguinte nota. Eu falei, eles perguntaram para mim se isso poderia ser algum risco. Aí eu falei, olha, nossa pesquisa não levanta essa questão. Nós não sabemos, não podemos dizer
que essa música heavy metal, em pessoas que gostam de heavy metal, que se envolvem com a música, não podemos confirmar se essa música pode causar um infarto. Eu não sei se o telefone, durante a entrevista, estava caindo um pouco o sinal, mas então, quando eu vi a entrevista publicada, eles colocaram, acho que foi no Terra, eu acho, eles entenderam um pouco equivocado a minha entrevista e falaram que a música heavy metal pode causar infarto. E isso porque ocorreu naquele contexto um fato em que um vocalista foi a óbito por infarto, vocalista de uma banda heavy metal. Então, não sabemos se música heavy metal causa esse tipo de estresse tão intenso para causar um infarto, tá? Isso ainda não tem nenhuma evidência científica. Deixa eu voltar a compartilhar aqui para dar seguimento com os slides, tá? Eu tinha falado, pessoal, primeiro, aquele artigo de revisão. Agora, eu vou falar com gráficos para vocês entenderem melhor como é que a música ela consegue realmente causar um relaxamento, um alívio do estresse. A música não pode, em hipótese alguma, ser trocada, ser substituída por medicamento, tá? Não existem nem evidências que mostram que a música pode substituir medicamento. Eu reforço sempre isso, pessoal, porque eu já vi em alguns sites, em algumas correntes de redes sociais, sugerindo que as pessoas, por exemplo, parassem de tomar medicamento para câncer, que tem efeitos colaterais, e passassem a ouvir música. Isso é contraindicado, tá? Por isso que eu sempre reforço essa questão da música como algo que possa colaborar, complementar no seu bem-estar, tá? Bem, esse artigo aqui, publicado em 2007, no Neuroscience Letters, do Nakamura, um grupo que trabalhava naquela época bastante com música, eles analisaram estímulos auditivos em animais anestesiados. E aqui, deixa eu aumentar aqui o gráfico para ficar mais nítido para vocês. Bem, o que significa esse gráfico aqui? Primeira coisa, existem 3 grupos aqui, pessoal. Um grupo é um grupo que foi exposto a ruído branco. O que é ruído branco? É aquele ruído... É aquele ruído de chuva, aquele ruído bom que você escuta, às vezes coloca até no celular para dormir. 3 grupos. Um grupo que ouvia, um grupo de animais, tá? Um grupo de ratos que ouvia ruído branco. Ratos que estavam anestesiados, tá? Um grupo de ratos que ouvia uma música de piano bem lenta, uma música que só de ouvir aqui eu já fico com sono. E outra música clássica que ela varia entre ritmos lentos e ritmos rápidos. Esses 3 grupos de animais, eles estavam anestesiados e durante esse processo, eles ouviam música lenta e rápida ou ruído branco, ou aquele barulho de som de chuva. Tá? Bem, e o que acontecia aqui? Aquele grupo que estava exposto ao ruído branco não causou nenhuma alteração. O que significa essa variável aqui? RSNA, que é atividade simpática renal. É uma variável que indica um nível de estresse, que consegue quantificar a atividade do sistema nervoso simpático, que é o sistema de estresse do nosso organismo. Quando você fica estressado, o seu sistema nervoso simpático é ele que é ativado para que você tenha essa resposta de estresse. No grupo com ruído branco, aqui em bolinha branca que nós estamos vendo, não ocorreu nenhuma alteração. Rato anestesiado, preste atenção nisso. Nos ratos que estavam anestesiados e ouviram música lenta, clássica, olha aqui, ó, o estresse diminuiu.
tá? O estresse diminuiu. E o grupo que ouviu a música lenta e rápida não teve alteração considerável também. E aqui, em relação à pressão arterial, o que aconteceu? A pressão arterial também caiu desses animais, característica de um grau de relaxamento. Não é substituição de medicamento antihipertensivo, tá, pessoal? É um indicativo de que a música causou um relaxamento momentâneo durante 1 hora, tanto na pressão arterial, como no sistema nervoso autonômico. Tá? Pessoal, aí uma questão. Como que eles conseguiram quantificar o grau de estresse do animal? Vamos supor que nós temos um nervo aqui, que meu braço é um nervo, tá? Aí nós temos um equipamento que parece uma letra C, que nós chamamos de prop. Esse dispositivo se insere no nervo e consegue quantificar o grau de estresse daquele, o potencial de ação, a despolarização, o impulso elétrico daquele nervo, indicando o grau de estresse do corpo. Aí uma pergunta aqui que eu estou vendo, Ryan Nunes, como funciona com as pessoas que são surdas? E qual o papel dos aparelhos auditivos nesse processo? Nas pessoas que têm surdez de nascença, pessoas que têm algum comprometimento que pode ser central, que não conseguem ouvir, existem evidências em animais indicando que a própria frequência da vibração ela pode causar uma energia que chega lá na cóclea, conforme eu falei para vocês, e pode chegar lá no sistema nervoso central. Inclusive, são faixas de frequência de som um pouco mais diferentes, padronizadas, e isso, de modo bem interessante, causa uma resposta fisiopatológica que é benéfica para a doença de Alzheimer. Olha que interessante. Isso ainda está sendo investigado, tá? Na pessoa surda, ela não vai conseguir escutar o som, ela não vai conseguir ter a emoção do som. Mas, se essa pessoa que tem uma surdez é exposta a uma faixa de frequência de som, pode ter reações fisiológicas, sim, porque tem uma interação com o sistema nervoso central. E aí os aparelhos auditivos vão facilitar a audição dessa pessoa e pode intensificar a resposta dela induzida pela música. Tá? Aqui, outra pergunta bem interessante também, que eu já ouvi algumas vezes. Aqui, a Silvana perguntou, Silvana Mello. Existe algum benefício da música em diminuir o estresse em animais e plantas? Em animais, sim, Silvana. Esse artigo aqui que eu conversei, que eu fiz um resumo aqui para vocês, é um artigo que mostrou em ratos, em animais. E também existem pesquisas em cavalos, e pesquisas em cavalos que colaboram na ecoterapia, que é uma terapia da fisioterapia. Também cachorros, existem pesquisas com cachorros. Já em plantas, tem algumas pesquisas que têm relação com a faixa de frequência do som. O grau de estresse da planta, eu não cheguei a ver nada que consiga evidenciar isso, tá, Silvana? O que eu cheguei a ver é que, dependendo da energia acústica, isso pode ser um estímulo que influencia, sim, o crescimento de uma planta, como um pé de feijão. A Yaná, ela está perguntando, o senhor acha que as músicas lo-fi, por ter vários sons ao mesmo tempo, pode causar uma maior ansiedade do que relaxamento? Desculpa, essa aqui é a da Giovana. Só responder aqui da Giovana. Será que as músicas lo-fi, por ter vários sons ao mesmo tempo, pode causar uma maior ansiedade do que relaxamento? Giovana, isso tem relação com a questão da memória. Varia muito de pessoas para pessoas. Tem um artigo da Nature, que já não é tão recente, publicado em 2011, por um grupo se eu não me engano, da Finlândia, se eu não me engano, era lá alguns países nórdicos, ou Suécia, se eu não me engano. Eles verificaram que cada pessoa tinha uma resposta diferente para a música.
Então, Giovana, se eu ouço essa sequência de músicas e eu tenho mais afinidade com essa música, eu posso ter uma resposta relaxante. Já em pessoas que têm uma memória negativa com aquela música, pode causar ansiedade. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Pode acontecer de você ter mais ansiedade do que relaxamento com playlists de músicas muito variadas. Tá? Aqui a Naila, a pergunta da Naila. Além da música poder ser usada como um recurso no tratamento de doenças, já ouvi falar que ela pode ser um recurso preventivo. Naila, aí como é que eu vou abordar um pouco a questão de preventivo? Preventivo de algumas doenças diferentes. Por exemplo, há uma doença que hoje nós estamos vendo muito, a Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, novo coronavírus. Como é que ela é prevenida? Evitando contato físico. Você usando máscara são medidas preventivas de uma doença uma doença infecciosa, por exemplo. Nesse caso, a música ela não é capaz de prevenir uma doença. Mas quando você pensa na música como algo que pode promover um bem-estar, nós podemos considerar ela como uma intervenção não farmacológica, que não é um tratamento que substitui medicamento. Ela te causa um bem-estar, ela diminui os níveis de cortisol, nós já temos isso. E diminuindo os níveis de cortisol, você, em longo tempo, isso já tem evidência científica que diminuindo os níveis de cortisol, você tem uma menor vulnerabilidade para desenvolver uma doença. Então, a música ela pode promover um bem-estar. E esse bem-estar é dependente também de outras várias variáveis. Se você tem um bem-estar, você escuta a música todo dia, quando acorda, uma música tranquila, te causa boas emoções. Você tem uma música que você escuta essa música no trânsito, você tem um alívio do estresse durante o trânsito. Você se sentindo bem, isso já é um primeiro passo para você promover o seu bem-estar. E, é claro, é muito importante você fazer exames bioquímicos, exames de sangue, todo ano, para ver como é que está a sua condição de saúde. A música, ela promove um bem-estar. E existem pesquisas que mostram que tem evidências de que a música, junto com tratamentos medicamentosos, ela pode, sim, diminuir a chance de você ter um risco cardiovascular. São hipóteses que têm evidências científicas, tá? Não é nenhuma prova ainda de que isso acontece. Tá? Eu vou só seguir aqui alguns slides, pessoal. E aí, para dar uma continuidade aqui nos estudos, aí daqui a pouco eu volto para as perguntas aqui, tá? Vamos lá. Eu vou aqui compartilhar os slides que eu estava mostrando. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Beleza. Bem, essa música aqui, que eles utilizaram, foram várias músicas de algumas frequências. Aí entra um pouco naquela questão que o Ryan Perfweg, ele que perguntou agora há pouco, sobre a questão das pessoas surdas quando escutam música, uma pergunta muito interessante. Esse estudo, publicado também na Neuroscience Letters, eles analisaram ratos hipertensos. Eles analisaram o efeito de algumas músicas, de algumas frequências, na pressão arterial desses ratos hipertensos. Vamos ver aqui o gráfico, pessoal. O que significa esse gráfico aqui? Os valores de pressão sistólica dos animais, tá? Em alguns grupos. Esse grupo que não mudou nada a pressão arterial é o grupo que não ouviu música. Agora, vamos pegar esses grupos que foram expostos à música com determinadas frequências. Olha aqui, ó. A pressão arterial dos animais diminuiu. Agora, pessoal, vamos refletir o seguinte. Nós, humanos, nós temos emoções vinculadas à música. Nós temos uma atividade do nosso hipocampo. O que é o hipocampo? Hipocampo é uma região do nosso sistema nervoso central, lá no encéfalo,
mais interno ao cérebro. E o hipocampo, ele é uma estrutura que se relaciona com a nossa memória. E nós, quando ouvimos músicas, temos boas sensações e memorizamos aquelas boas sensações. E o rato, ele tem um processamento diferente. Nesses animais, eles nunca ouviram aquela música. E na primeira vez que eles ouviram a música, ó, o rato, que era hipertenso, teve a pressão diminuída. O rato, esse rato, ele faz parte de uma linhagem com predisposição espontânea para desenvolver hipertensão e outras doenças também, comportamentais, ansiedade, hiperatividade, disfunção renal, alguma doença renal. Esse artigo, então, pessoal, ele mostrou para a gente que ratos hipertensos, quando escutam música relaxante, clássica, a pressão deles diminui. Mas olha, ó, eles ouviram durante 10 horas. A queda da pressão foi mais intensa entre 2 a 4 horas. Quando os animais passaram mais de 4 horas, ó, a pressão começou a voltar aos valores que estavam antes. Isso aqui mostra que a música, ela causa um relaxamento, que é bom. Abaixa até a pressão de animal hipertenso. Mas isso aqui é momentâneo. Quando você toma medicamento, o objetivo do medicamento é fazer com que a pressão do animal, a pressão da pessoa, continue baixa. Aí depende do tempo de ação do medicamento. Por isso que algumas pessoas precisam tomar doses mais altas, precisam tomar medicamento 1 vez por dia, 2 vezes por dia. Tá? E a música, então, ela não tem um efeito tão potente quanto o de medicamento. Tá? Esse artigo, então, ele mostra que ratos hipertensos têm uma sensibilidade maior para essas músicas e a pressão deles cai. Ó, esse artigo aqui, pessoal, é um artigo publicado em 2003 na Clinical Neurophysiology. Olha que interessante. A ativação parasimpática está envolvida em reduzir descargas epileptifórmicas, de epilepsia, de convulsões, quando escutam música do Mozart. Pessoal, esse artigo aqui, no Clinical Neurophysiology, é um artigo que me chama muito a atenção. Porque ele mostrou que pessoas, crianças que têm uma crise, que têm diagnosticado algum distúrbio neurológico que leva à crise de convulsão, quando elas escutavam músicas do Mozart, o que aconteciam? As crises epilépticas, elas diminuíam. E por que isso aconteceu? Eles viram que a música, ela causou uma ativação daquele sistema que relaxa o corpo, que é o sistema nervoso parasimpático. A música do Mozart, ela causou um aumento na atividade do sistema nervoso parasimpático, relaxou o organismo e, além desse relaxamento, conseguiu também diminuir a frequência de crises epilépticas. Mais uma vez eu reforço, a música, ela não serviu de tratamento para epilepsia, ela não curou a pessoa. Ela causou um relaxamento, e aquele relaxamento causou respostas benéficas diante daquela crise epiléptica, diante daquela frequência de crises epilépticas. E olha que interessante, o Mozart, quando ele trabalhava nas composições dele, eu imagino que ele nunca chegou a imaginar que as músicas que ele estava compondo poderia fazer bem para a saúde das pessoas. Ele era um gênio da música. E olha que informação mais interessante. É um artigo científico que foi publicado numa revista de cardiologia em 2015. E eu não me lembro se era o Vivaldi ou se era... Tinha um compositor
que ele era surdo. Desculpa a minha ignorância, mas eu não me lembro qual que era esse compositor. Se alguém falar aqui, eu vou me lembrar com certeza. E ele era surdo e fazia composições. E o que os cardiologistas perceberam? Fizeram um estudo isso e levantaram dados que conseguiam levantar evidências muito fortes daquele achado. Esse compositor, ele tinha arritmia cardíaca. O que é arritmia cardíaca? É quando o coração bate fora do ritmo cardíaco. É quando o coração, por exemplo, o nosso coração, a nossa pulsação. Se você localizar a sua artéria radial aqui, pega o dedão seu, chega próximo aqui do pulso, tenta localizar a artéria radial, você vai perceber uma pulsação. E essa pulsação tem ritmo. Essa pulsação ela segue um ritmo que pode ser rápido, acelerado, mas tem um ritmo. Tum, 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 tum. Na pessoa que tem arritmia, não. O que acontece? Tum, 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 tum. Isso é arritmia. A pessoa sente a palpitação. E o que esse compositor... O que descobriram sobre esse compositor? Primeiro, ele tinha arritmia. Segundo, ele conseguia fazer a arritmia dele se tornar uma composição de música clássica. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. E agora perceba um pulso de um batimento arrítmico, arritmia. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Foi um achado muito interessante. Primeiro que aquele compositor era um gênio, ele era surdo e conseguia transformar a própria arritmia dele em uma música. Olha que dado interessante. O que a Silvana Mello perguntou, tem alguma comparação pontual entre duração da música e diminuição dos níveis de estresse? Por exemplo, Faroeste Caboclo, com seus 9 minutos, seria mais eficiente do que músicas com duração de 3 a 4 minutos? Ela perguntou aqui. Será que músicas mais longas causam mais relaxamento? Será que músicas mais estressantes? Aí, Silvana, eu vou mostrar aqui para você o gráfico desse artigo que eu acabei de falar, só para reforçar essa resposta, tá? Compartilhar a tela aqui, pessoal. Eu vou mostrar o slide para vocês. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Aqui eu vou compartilhar, aqui, ó, esse gráfico para vocês, tá? Esse gráfico aqui que eu mostrei do artigo da Neuroscience Letters, eles mostraram que os ratos, quando eles ouviam 3 a 4 horas, eles tinham uma queda na pressão e uma queda do estresse. Quando essa música era acima de 4 horas, aqui, ó, quando a música, eles ouviam 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas, a música causava relaxamento. Mas a partir de 4 horas, aproximadamente, a pressão começou a voltar aos níveis de normalidade. Tá? Então, a música, você pode ouvir ela durante um tempo e causar relaxamento. Mas se você escutar muito ela, você pode se estressar. É por isso que, às vezes, a gente ouve muito uma música e fica de saco cheio e para de ouvir aquela música. Tá? Aqui, um artigo que nós publicamos, saiu na televisão, em algumas agências de imprensa, porque foi um achado muito interessante. Nesse artigo, nós analisamos 2 grupos de pessoas. Essas pessoas, elas foram submetidas a tratamento endodôntico, a remoção de cárie. Essas pessoas, elas precisavam remover a raiz dentária. E todo mundo aqui sabe que, quando nós vamos no dentista, principalmente para um procedimento de remoção da raiz dentária,
nós temos uma sensação de estresse, de ansiedade. E nesse artigo, nós analisamos 2 grupos. Um grupo de pessoas que foi submetida ao tratamento endodôntico ouvindo música com fone de ouvido, e outro grupo submetido ao mesmo tratamento com fone de ouvido sem música. É um grupo de pesquisa que nós trabalhamos aqui com o pessoal do Ceará, lá no Cariri, Juazeiro do Norte, também lá na Inglaterra, pessoal da USP de São Paulo, e aqui é o Unesp de Marília. E nessa pesquisa, nós analisamos o ritmo do coração, para ver o grau de estresse do coração, e também nós vimos os níveis de cortisol na saliva. Cortisol, pessoal, é o hormônio do estresse, tá? O cortisol é o hormônio que mostra como é que está o nosso corpo em relação ao estresse. E nós observamos que, naquele grupo que ouviu música durante o tratamento endodôntico, os níveis de estresse foram atenuados, foram aliviados. O nível de cortisol, ele até diminuiu quando a música ouviu música e era submetida a tratamento endodôntico. As pessoas que não ouviam música e eram submetidas ao tratamento endodôntico, elas tiveram um nível de cortisol elevado. E aquelas pessoas que ouviam música, o grau de estresse pelo cortisol foi até diminuído. Tá? E aqui é um artigo publicado na Nature, que mostrou o seguinte. Foi uma análise de ressonância magnética. Ressonância magnética é um equipamento muito caro que neurologistas usam para tentar ver como é que está a situação do seu cérebro, do seu encéfalo lá dentro. O que eles observaram? Eles queriam observar uma região do encéfalo que é uma região envolvida com prazer, que é chamada de núcleo accumbens. O que é o núcleo accumbens? É um grupo de neurônios relacionados com a sensação de prazer e de vício. Em animais, quando eles são expostos ao açúcar, essa região do núcleo accumbens ela é ativada. E aí o animal quer comer doce de novo, de novo, de novo. E existem muitas pesquisas que relacionam o núcleo accumbens com a obesidade. Por quê? Pessoas que têm uma predisposição genética para serem obesas, elas têm mais vontade de comer comidas com alto teor de caloria, e isso colabora para a obesidade. Sem contar outras variáveis genéticas, como gasto energético, até a vontade de fazer exercício, e são várias variáveis que influenciam na obesidade. Essa questão do vício é uma delas. Esse artigo, eles mostraram que pessoas ouviam música que elas escolhiam, elas sentiam prazer com essa música e emoções positivas. E essa região do núcleo accumbens era ativada. Então, essas pessoas ouviam música, regiões do encéfalo dela eram ativadas, causando sensações de prazer e, além disso, sensação de vício. Por que vício? Porque ela ouvia aquela música e ela voltava àquela mesma música. Ela ouvia a música, sentia prazer, o núcleo accumbens, essa região encefálica era ativada, e ela ouvia de novo aquela música, ela voltava àquela música. E olha que interessante. Compostos farmacológicos ilegais, que são usados ilegalmente, como cocaína, heroína, maconha, esses compostos farmacológicos causam também ativação dessa mesma região. E é por isso que a pessoa tem aquela sensação de recompensa, ela se vicia naquilo. E a música, ela também causa essa reação de recompensa, de vício. E as redes sociais também. Já existem evidências científicas mostrando que pessoas que acessam muito as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, essas redes sociais ativam o núcleo accumbens e podem causar até uma dependência.
E aí tem relação com ansiedade, com depressão. Isso já tem evidência científica. Por outro lado, que eu saiba, nenhuma música foi capaz de causar um vício relacionado com estresse e comprometimento da saúde. A música é viciante? É. Temos evidência científica que sim. Mas a música que você gosta é uma música que você escolhe. Tá? Música, então, nós já vimos que a música ela causa uma sensação de relaxamento. Nós vimos em animais que a atividade dos nervos relacionados ao estresse, sistema nervoso simpático, quando esse sistema é exposto à música relaxante, ele tem um relaxamento tão intenso que até a pressão arterial de animais hipertensos cai durante 2, 3 horas de exposição à música. E, além disso, a música causa uma sensação de prazer e vinculada a emoções positivas. E aqui, um artigo do nosso grupo, publicado na Scientific Reports, revista que eu trabalho agora como editor membro do corpo editorial sênior dela. Nós publicamos em 2018. Foi um artigo muito interessante, porque ele saiu na agência FAPESP de imprensa, revista Galileu, saiu na Globo, na Band, na Record. E o que a gente pesquisou nesse artigo? Nós analisamos pacientes com hipertensão. Em um dia, esses pacientes tomavam medicamento e nós monitoramos variáveis de pressão arterial, de sistema nervoso autônomo, durante 1 hora. E um dia eles tomavam medicamento e ouviram música por meio do fone de ouvido. E no outro dia, eles tomavam medicamento e não ouviam música, ficavam com o fone de ouvido desligado. E para fazer um desenho de estudo um pouco mais confiável, nós fizemos os 2 protocolos, medicamento e medicamento sem música, protocolos randomizados, tá? Não tinha como fazer um estudo duplo cego placebo, porque era um medicamento que a pessoa estava usando e nós não conseguimos buscar alguma intervenção placebo, alguma intervenção que possa ser placebo de música. Nós, então, colocamos um fone de ouvido. O que nós analisamos? O que nós encontramos como resultados? Quando as pessoas escutavam música e tomavam medicamento, nós observamos que o ritmo do coração, ele tinha uma resposta mais intensa. E aí nós até tentamos corrigir alguns termos usados na imprensa, que também é totalmente compreensível, tá, pessoal? O jornalista, ele não tem a vivência científica, ele não pesquisa aquilo há anos, para conseguir traduzir o artigo de um modo totalmente de acordo com os resultados e com o método, tá? Aqui a revista Galileu foi até um pouco mais cuidadosa, com música instrumental, e foi uma música da Adele que nós utilizamos. Eles ouviram músicas durante 1 hora. Música instrumental pode melhorar o efeito de remédios para hipertensão. Saiu até na Folha, no Estadão. O Elton Alisson, amigo nosso. E nesse caso, nós não sabemos. O que nós temos como evidência? Tem aqui foi um... deixa eu só voltar aqui atrás. Temos um artigo, pessoal, mostrando que a música em animais, ela aumentou a atividade de um nervo, que nerva o estômago e o intestino, o nervo gástrico vagal. E aqueles animais, quando ouviam música, eles tinham um aumento na atividade do nervo gástrico vagal. Ou seja, a atividade do intestino aumentava. O que nós elaboramos como hipótese? Bem, quando nós temos um relaxamento induzido por música, nós temos um aumento da atividade gastrointestinal por causa da atividade parasimpática que está aumentada. E aí a nossa hipótese é de que a pessoa, quando ela toma medicamento e escuta música, ela tem um aumento da atividade parasimpática, e isso pode colaborar para um aumento
na absorção do medicamento dessa pessoa. E isso, então, poderia intensificar a resposta cardíaca induzida pelo medicamento antihipertensivo quando a pessoa escuta a música. E até o momento eu não vi nenhuma pesquisa que mostre que a música pode ser contraindicada em algumas situações. Aqui, pessoal, nós temos um artigo publicado no ano passado, que também foi divulgado na Agência Papéis de Imprensa, passou no SPTV, lá na Globo, passou na Record também, em alguns locais. Bem, o que aconteceu? Nós analisamos as pessoas em duas situações, o estresse da pessoa em duas situações. Em uma situação, a pessoa, ela dirigia e ouvia música. Em outra situação, a pessoa dirigia e não ouvia música. Numa situação de estresse, no trânsito aqui de Marília. Foi um trabalho de iniciação científica esse. E nós observamos que os níveis de estresse, por meio do ritmo cardíaco, enquanto a pessoa dirigia, eram aliviados com a música, eram atenuados com a música. E aqui foi um desenho de estudo que nós tentamos deixar o melhor possível. Foi um desenho de estudo prospectivo, randomizado e caso controle, um estudo piloto, que teve uma amostra pequena. E aqui, então, nós temos evidências publicadas, evidências científicas, indicando que a música, ela relaxa o nosso organismo. Só reforçando aqui, pessoal, a música ela não substitui nenhum tratamento convencional, tá? Eu vou terminar aqui os slides para dar tempo de responder algumas perguntas aqui, tá? Aqui eu mostro o nosso grupo de pesquisa. Essa foto aqui é um pouquinho antiga, tá? É uma foto de uns 2 anos. Eu preciso tirar outra foto para atualizar aqui. É o nosso Centro do Sistema Nervoso Autônomo. Aqui os colaboradores internacionais do nosso grupo de pesquisa. Faculdade de Medicina da ABC, USP, Harvard, CDC lá nos Estados Unidos, que é tipo como se fosse o Ministério da Saúde aqui no Brasil, Unifesp e a Oxford. E eu aproveito para divulgar, pessoal, meu canal aqui no YouTube, que agora eu estou conseguindo gravar vídeo todo dia. Eu falo sobre ciência do cotidiano. Eu tenho falado sobre coronavírus, pesquisas de coronavírus. Como eu trabalho na condição de editor de revista científica, eu sempre recebo artigos e consigo ter acesso a eles e divulgo por meio do meu canal. Tenho falado muito sobre futebol também. Aqui eu deixo meus contatos, tá? Aqui, só reforçando, é fácil de se encontrar, youtube.com/vitorvalente. Aqui você tem o meu e-mail para entrar em contato, fiquem à vontade, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, pessoal, nas perguntas. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Aqui a Rebeca perguntou. As áreas do cérebro que regulam o sistema nervoso autônomo são filogeneticamente antigas. Ótimo. Vocês chegaram a investigar ou pensaram em investigar a história evolutiva da resposta à música? É um tópico bem interessante, Rebeca. A gente pesquisa uma área que pode ser um pouco parecida, que é a teoria polivagal. O que é essa teoria? A teoria polivagal, ela relaciona a evolução filogenética do sistema nervoso autônomo, pensando de modo mais específico no parasimpático, que é o sistema de relaxamento, e relacionar isso com a evolução da comunicação, da socialização, o modo como você se socializa. É uma hipótese muito interessante verificar se a música ela tem algum efeito nessa evolução filogenética do sistema nervoso autônomo na questão comportamental. Rebeca, eu ainda não cheguei a ver nada a respeito disso, mas é uma hipótese totalmente coerente, muito interessante. Eu vou até tentar fazer uma busca aqui no Medline, PubMed, para ver se tem alguma coisa a respeito. Aí associar com a história evolutiva à música. Ela dá um exemplo aqui. Por exemplo, se uma pessoa... se há uma resposta conservada em várias espécies ou não, pensaram sobre quais hipóteses poderiam ser levantadas
sobre as condições ambientais que podem ter se relacionado ao surgimento filogenético da resposta à música, é uma coisa que eu ainda não cheguei a pesquisar, Rebeca, é muito legal, porque a música, ela é uma coisa que é desenvolvida pensando em estímulos auditivos. Os animais, eles se comunicam por meio de estímulos sonoros. Os golfinhos, as baleias, o cachorro, os morcegos. O cachorro e os morcegos, eles têm uma sensibilidade auditiva muito maior do que a nossa, seres humanos. Eu vou até deixar marcado aqui, Rebeca, para eu estar pesquisando mais sobre isso, muito legal. Aqui a Naila, para doenças como Alzheimer, a Patrícia foi Beethoven, que era o exemplo que eu queria falar aqui. Obrigado, Patrícia. Aqui a Naila, para doenças como Alzheimer, se a música for exercida desde a juventude, ela pode ser prevenida? Bem, o que eu já li de pesquisa reforçando sobre algo que pode atenuar, ou não a prevenir totalmente, mas atenuar os sintomas do Alzheimer é exercício físico. Música, eu não cheguei a ouvir falar nada a respeito, eu não cheguei a ler nada a respeito de alguma música que possa ter efeito para prevenir alguns sintomas do Alzheimer. Também porque o desenho de estudo precisaria ser muito robusto e muito difícil para responder essa questão. É difícil você identificar numa pessoa a vulnerabilidade para ela desenvolver Alzheimer. Você pode ver fator genético, histórico familiar. Existem pesquisas que mostram parâmetros bioquímicos que conseguem dizer se a pessoa tem uma alta ou baixa vulnerabilidade para Alzheimer, mas é um exame caro, tá? Então é difícil a gente conseguir responder essa questão. Até o momento, então, Nala, não cheguei a ver nenhum artigo que tenha conseguido mostrar algum efeito preventivo da música. Aqui a Regina, em caso de arritmia, tem estímulo de música mais benéfico? Regina, eu vi pesquisas que mostram que músicas conseguem reduzir momentaneamente a atividade simpática, que aí causa um benefício no ritmo cardíaco. Mas eu não vi nenhuma pesquisa que tenha conseguido mostrar efetivamente se algum estímulo de música consegue ter efeito benéfico na arritmia, tá? Aqui, o Gabriel Felipe, ultrassom e infrassom tem algum efeito no nosso sistema nervoso, mesmo que essas frequências não sejam perceptíveis? Gabriel, tem um artigo publicado no Journal of American Medical Association, no JAMA. Esse artigo mostrou em animais que determinadas frequências de som, que não precisa nem ser música, sons que nós nem conseguimos perceber, esse som, ele causa uma resposta lá nos nervos cocleares, nervos auditivos, e essas informações podem repercutir lá nos nossos neurônios do sistema nervoso central e consegue diminuir a deposição de algumas placas, placa amiloide, por exemplo, de alguns compostos que estressam os neurônios, podem até matar o neurônio, pode levar até o neurônio a lesão irreversível. Então, já temos evidências científicas que apontam que isso é viável, que pode acontecer sim, tá? Como são experimentos em animais, nós ainda não podemos afirmar com toda certeza de que esses estímulos sonoros, com diferentes frequências de som, podem prevenir um Alzheimer, por exemplo. Nós ainda não podemos afirmar isso, tá? Aí meu amigo Alcides está perguntando aqui, um abraço para o Alcides. Existem estudos que relacionaram o estresse no parto e música durante o trabalho de parto? Muito legal essa questão, Alcides. Tem, inclusive, uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo durante o estresse no parto. Para a gente verificar isso, precisa de um desenho de estudo um pouco difícil de ser realizado. Por quê? Por exemplo, para ter um grupo controle, a mulher precisaria ser comparada com ela mesma. Não é viável a gente analisar o parto numa mulher com música e no dia depois sem música, tá? Mas, Alcides, o que nós estamos chegando mais perto é de poder responder a sua pergunta, a pergunta difícil de respondida, é de que a música, ela causa uma queda nos níveis de cortisol de mulheres durante o parto, tá?
Mas, para ter certeza do ponto de vista metodológico, nós ainda não temos evidências que conseguem comprovar isso. Nós temos evidências fortes de que essa hipótese acontece sim, de que a música pode reduzir estresse e melhorar o parto, tá? São evidências fortes. Aqui, beleza? A questão da Rebeca. Beleza, vamos lá. Uma última pergunta que a gente tem aqui. Tem alguma explicação científica para explicar o fato de que tem alguns estilos musicais simplesmente não descem? Olha, aqui a garota Biotech, tem até uma pesquisa que nós publicamos que ajuda a responder isso, de como é que era a resposta de estresse do coração quando as pessoas ouviam uma música que elas tinham afinidade e outra música que elas não tinham afinidade. As pessoas que não tinham afinidade por essa música, o coração delas não tinha nenhum comportamento, nenhuma alteração, o ritmo desse coração. Quando a pessoa tinha afinidade, a música ela causava uma reação de relaxamento. E tem também esse artigo da Nature que eu mencionei. Pessoas que têm afinidade, elas têm prazer e vício por essa música. E tem também a questão de memorização do hipocampo. Nós sabemos que o hipocampo, que é uma região envolvida com a memória, com o aprendizado também, o hipocampo, ele se relaciona com a memorização de músicas. O hipocampo, ele pode estar relacionado com o processamento, ele tem relação com o processamento auditivo e também com o processamento do ritmo do coração. Nesse caso, a música, ela induz memórias boas numa pessoa e essas mesmas memórias boas têm relação com o gosto. Tem relação com a nossa vontade de ouvir mais ou não aquela música e também com as reações autonômicas. E tem a ver também com a nossa vivência, com as nossas experiências. Essas seriam as evidências científicas que podem ajudar a entender essa situação. A questão de experiências prévias, tá? Aqui a Silvana. Aí a música na aprendizagem de idiomas. É uma boa alternativa por ser uma atividade lúdica e repetitiva? Ou existe alguma relação mais fisiológica na aprendizagem? Silvana, existem evidências, tem até alguns artigos de 2010, 2011, mostrando que algumas músicas elas conseguem melhorar o desempenho em testes de coeficiente de inteligência, testes de QI. E também tem algumas evidências, existem evidências que apontam a música que ela ajuda a memorizar, e existem evidências apontando que outras músicas elas não ajudam a memorizar. Tá? Então, a ciência ela indica que existem músicas que ajudam no processo de memorização, mas não é consenso que estilo de música. Pegando os resultados publicados na Nature, a música que te ajuda a memorizar é uma música calma e uma música que te causa bem-estar, tá? Mas você tem que tomar cuidado porque se é uma música que você gosta muito dela, você pode prestar mais atenção na música do que na tarefa cognitiva, tá? Aqui o nosso Francisco de Assis, um nome muito bonito. Esses simuladores de ondas cerebrais que tem na net para a gente baixar ou comprar, na forma de som, para várias finalidades terapêuticas, realmente funcionam? O Francisco, isso ainda não tem nenhuma validade científica, tá? O que eu digo como validade científica? Pode ser que você use esse equipamento e você se sinta bem, você perceba que tem melhora em você, mas quando a gente fala em validade científica, nós precisamos de uma pesquisa que tenha analisado esse equipamento, tenha comparado com outros equipamentos, tenha feito uma análise eletrofisiológica, comparado com muito cuidado,
e chegado a resultados estatísticos que demonstrem que aquilo lá tem validade, aquilo lá teve resposta significante. No momento, Francisco, eu, pelo menos, eu sempre busco artigo quase todo dia, eu vou no Medline, PubMed, e busco palavras-chave das pesquisas que eu trabalho. Pelo menos até essa semana, eu não encontrei nada que tenha validado cientificamente esses equipamentos, tá? Aí aqui, o Vinícius Nunes Alves. Uma moça que perdeu a audição na infância cantou no programa America's Got Talent e emocionou a plateia. Ela consegue isso só pela memória e vibração? A moça consegue sentir a emoção que a plateia escuta, sente? A emoção é uma coisa muito pesquisada na música. E ela tem uma relação muito forte com a memorização. O que nós temos de evidência em animais, pelo menos que eu tenho pesquisado e encontrado, a música, não a música, mas também o envolvimento emocional, ele tem relação com a comunicação não verbal. Quando uma pessoa, ela vê outras pessoas se emocionando, foi isso que eu entendi pela pergunta, tá? Caso não seja uma resposta coerente com essa pergunta, fique à vontade para perguntar aí de novo, tá? Aqui, pessoal, o que nós sabemos é que existe a comunicação não verbal, a pessoa, ela observa a reação de outras pessoas, e ela também se emociona, e a emoção consegue envolver todas as pessoas. E, por outro lado, se essa pessoa ela tem uma memória de música diferente das outras pessoas, aí, no caso, ela não conseguiria sentir a mesma emoção das outras pessoas, pela questão da vivência, porque a memória de uma pessoa é diferente da outra. Cada pessoa é um mundo diferente, tá? Aí aqui, por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Principalmente aquelas que a gente considera ruins. Isso tem relação com a memória. Tem aquela questão da memorização em relação não só à música, mas estímulo auditivo. Tem relação com a ansiedade. Mas o que acontece na ansiedade? Pelo menos as pesquisas que eu tenho, a ansiedade não é um tema que eu tenho pesquisado muito. Eu tenho trabalhado intervenções não farmacológicas e a relação com o estresse do ritmo cardíaco. Na ansiedade, o que nós temos de conceito básico é de que você não consegue ficar quieto. Você não consegue manter a atenção em alguma coisa. E aí, isso aí tem uma relação também com a sua capacidade de se concentrar. Pessoas que trabalham com meditação, tem pesquisas que mostram que a meditação ajuda você a controlar melhor a sua atenção. E o que se relaciona com isso é, primeiro, a memorização, o estímulo auditivo. Temos sistemas límbicos que envolvem emoções de memorização. Também sistema cognitivo, que entra no aspecto de prestar atenção. E aí nós vamos pensar no córtex pré-frontal, que se localiza nessa região aqui. E também o aspecto autonômico, que tem relação com ansiedade. Portanto, o que responde esse acontecimento de nós ficarmos com uma música na cabeça e queremos que ela vá embora? Emoção, a questão cognitiva, de prestar atenção, a questão autonômica, de ansiedade, que envolve também a questão de prestar atenção, e o sistema nervoso autônomo, que tem relação com tudo isso. Ok? Pessoal, eu gostaria aqui de agradecer a todos aqui pelas perguntas. Conversamos mais de 1 hora. Foi um bate-papo muito prazeroso aqui com vocês, tá? Agradecer mais uma vez o pessoal, o Alcides, a Beatriz, a professora Adriane, o pessoal que participou aqui, que me deu essa oportunidade, que está sendo um aprendizado imenso, tá, pessoal? Muito obrigado, tá? Nós que agradecemos, professor. Então, gostaria de agradecer novamente por essa aula incrível. Tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante. E, inclusive, estendo ao senhor todos os elogios que o senhor recebeu no chat do YouTube, que não foram poucos. E gostaria, então, de passar a palavra para a professora Ariane, que vai fazer o encerramento. Eu me despeço aqui, então. Boa noite a todos.
Bom, nós chegamos ao fim da segunda noite de Pint of Science. Eu quero também agradecer a presença do Vitor. Obrigada por ter vindo a brilhantar o nosso Pint of Science, ajudando a levar a ciência para dentro da casa das pessoas. Muito obrigada. E agora eu gostaria de convidar todos para ir lá para o canal do YouTube do Pint of Science Nacional, assistir o bate-papo Quem Tem Medo da Vacina Chinesa. Começa agora às 20 horas. E quero encerrar agradecendo o nosso público, todo mundo que assistiu, mandou perguntas, muito obrigada. Estão todos convidados para voltar amanhã, às 18h30 novamente. Nós vamos receber o professor Juarez Xavier, da Unesp de Bauru, com seu tema Minneapolis é aqui. Espero vocês todos. Obrigada e boa noite. Obrigado e boa noite.